Certo, agora meio-dia em ponto, voltamos ao vivo e vamos falar com o educador Alfredo Freitas, que é pós-graduado em Project Management pela Sheridan College no Canadá, graduado em Engenharia de Controle e Automação e mestre em Ciências, Automação e Sistemas pela Universidade de Brasília e tem mais de 15 anos de experiência em tecnologia e educação. Ele é atualmente diretor de Educação e Tecnologia da Ambra University, a universidade americana que é credenciada e tem cursos reconhecidos pelo Florida Department of Education, Departamento de Educação da Flórida, sobre o registro CIE 4001. Além disso, a universidade conta com um histórico de revalidação de diplomas no Brasil. E segundo o especialista, a internet 5G deve abrir um mundo de possibilidades no ensino via internet no Brasil. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Moderna FM. É um prazer estar aqui conversando sobre ensino via internet e tecnologia. Muito boa tarde, Alfredo. Eu sou a Fernanda, estou aqui junto com o Bruno hoje para conversar com você também, um assunto muito interessante, né? Muito importante, a internet 5G chegou aí recentemente no Brasil, então acredito que vai ser uma conversa muito produtiva e seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Prazer. Alfredo, eu queria começar te perguntando quais são as novas possibilidades de ensino com o 5G aqui no nosso país. Ótimo, Bruno. Bem, as possibilidades são inúmeras. O 5G, o que ele vai fazer essencialmente vai ser ampliar a velocidade da internet e reduzir a latência, ou seja, vai ser possível criar toda uma imersão e um contato entre professor e alunos de uma forma como a gente nunca viu. Então, por exemplo, um estudante de Luiz Eduardo Magalhães pode participar de uma aula de história, ao invés do professor comentar sobre como funciona uma determinada cidade da Europa, ele pode fazer uma imersão ali em realidade virtual e está todo mundo envolvido naquilo, numa cidade lá na Europa, mas a pessoa está fisicamente em Luiz Eduardo Magalhães, ou em um museu, pode visitar o Museu de História Natural. Então, as possibilidades são inúmeras em termos de ensino no geral. Por quê? Porque nós vamos ampliar a velocidade e reduzir a latência, que são os principais problemas que tínhamos de internet, principalmente na década passada. E essa expansão, então, seria uma dessas vantagens, né? Eu queria que você citasse outras vantagens aí do 5G para o ensino. Ótimo. A principal vantagem, eu diria, que é eliminar a relevância geográfica de onde a pessoa está. Então, por exemplo, uma pessoa que está em São Paulo, ou em Nova York, ou em Miami, ela tem vantagens frente a alguma pessoa que está numa zona rural de uma cidade do Brasil, ou numa cidade menor no Brasil. Por quê? Porque nessas grandes metrópoles eu tenho mais instituições, tenho mais professores, etc. Com o 5G, ele vai possibilitar essa conexão entre instituições, estudantes e professores de forma muito mais ágil e com menos desafios. E com isso você elimina a relevância geográfica da localidade do estudante, conectando ele com bons professores virtualmente de qualquer lugar do mundo, tanto em instituições do Brasil quanto em instituições do exterior. Alfredo, nós vemos, né, nos últimos anos, né, na história recente do mundo, muito mais o ensino à distância sendo colocado dentro da vida das pessoas, né, para os alunos, para pessoas de todas as idades aprenderem. E eu queria te perguntar, nesse contexto, né, temos ainda a pandemia do coronavírus, e você acha que essa pandemia acelerou o processo do ensino à distância no mundo por conta do famoso home office, né, as escolas também e faculdades tendo que fazer aula online? Você acha que isso acelerou um pouco esse processo? Bem, certamente acelerou bastante. Quando a gente olha, por exemplo, dado dos Estados Unidos da América, nós tínhamos que profissionais adultos, vamos dizer assim, acima de 25 anos, muitos já faziam mestrados via internet, um em cada
a cada 4, um fazia mestrado via internet. E no ano passado, nesse período, nesse intake de 2020 para 2021, nós tivemos um acréscimo considerável no número de matrícula em cursos de mestrado nos Estados Unidos. Por quê? Porque pessoas que possuem família e trabalho começaram a perceber as boas experiências que estavam sendo desenvolvidas na internet e visualizaram, olha, talvez esse curso via internet seja adequado para o meu crescimento pessoal e profissional. E isso foi feito porque de um dia para o outro nós tivemos milhares de experimentos na internet. E ficou claro que existem instituições boas, instituições medianas e instituições fracas no ensino via internet, assim como existe também no ensino presencial das instituições fracas às instituições boas. Exatamente. E acredito que outro ponto que você também destacou, Alfredo, é o acesso, né, a acessibilidade aí de muitas pessoas, né, independente aí de região geográfica e tudo. O alcance é muito importante, mas nós sabemos que tem muitas pessoas que não têm acesso à internet aqui no Brasil. Você acredita que precisaríamos de mais políticas públicas para contemplar mais alunos? Qual seria o caminho? Bem, essa é uma ótima pergunta. Eu creio que a internet 5G, no primeiro momento, obviamente, ela não estará disponível para todos, mas ela já vai gerar uma grande possibilidade. Então, ela faz com que alguém tenha a sua localidade geográfica irrelevante. Ok, ela não está disponível em todos os locais, mas gradualmente essa internet vai crescendo e a gente precisa ali da política pública para que ela chegue principalmente nas pessoas mais pobres. Porque quando as pessoas, estudantes mais pobres, de baixa renda do Brasil, eles tiverem equipamento, acesso à internet e souberem usar isso, aí sim a gente vai conseguir fazer com que esse gap de conhecimento dele para o estudante dos 20% mais rico se reduza. Então são duas questões diferentes. Uma é gradualmente isso vai ocorrer e vai ser muito mais barato você dotar essa pessoa de conexão e de equipamento do que você, por exemplo, levar um professor para uma zona rural. Ou seja, eu posso ter um único estudante numa determinada região e aquele estudante ser atendido. Cada caso é um caso, mas eu acredito que o 5G ele vai melhorar significativamente para todas as pessoas. Você citou os professores, né? Eu ia fazer essa pergunta um pouco mais para frente, mas eu vou perguntar agora, aproveitando o gatilho. Para o professor, né? Você já citou essa primeira diferença, né, da locomoção. Quais seriam outras diferenças, outras vantagens nesse sentido? Bem, para o professor ele vai ter um grande desafio, porque nós, professores, nós gostamos muito de nos inspirar em bons professores que nós tivemos e instintivamente repetir as boas práticas que vivenciamos enquanto estudantes. Quando a gente vai para o ensino via internet, a gente precisa reaprender e a instituição de ensino precisa treinar esse professor, dotar ele de equipamento, explicar detalhadamente e ajudar no planejamento da disciplina daquele professor. Então, o professor tem um desafio muito grande de preparação, de compreender este mundo novo, compreender as possibilidades digitais e fazer a escolha correta. Por exemplo, um professor de física pode fazer algum tipo de jogo com realidade virtual e ensinar uma série de questões de física aplicadas nesse jogo. E os estudantes podem estar ali jogando algo fisicamente com a realidade virtual. Então, as possibilidades elas são muitas. É importante que não fique somente no professor a responsabilidade de todo esse planejamento, porque esse planejamento ele é da instituição de ensino oferecer condições, treinamento e equipe para que o professor possa fazer um bom trabalho. E você acredita que a tecnologia, né, o ensino à distância, ele permite com que as características dos alunos sejam levadas mais em conta? É uma possibilidade? Perfeito. Certamente a gente pode levar mais em conta. Eu lembro que quando nós começamos na Ambra, por exemplo, nós tínhamos em curso de graduação algumas pessoas que tinham doutorado em economia e faziam graduações conosco e moravam em Brasília, em São Paulo, e outras pessoas que moravam no interior da Bahia, na região de São Félix do Coribe, por exemplo, outras pessoas que moravam no Pará, e são pessoas que nunca tinham feito um curso superior. A gente consegue na internet que o professor ofereça um feedback individualizado para uma pessoa. Eu acredito que o 5G ele vai trazer cada vez mais essa possibilidade da individualização e da conexão do que realmente ensina. Que o que realmente ensina é o professor acompanhando e apresentando um feedback individualizado para cada estudante, para que este estudante alcance os objetivos de aprendizagem. Não é a aula expositiva do professor.
a aula expositiva do professor meramente gravada, ela já é feita hoje. O que nós vamos ter vai ser um mundo de conectividade entre professor, instituição de ensino e alunos, e aí nós vamos conseguir individualizar e fazer com que, independentemente do momento em que você comece, você alcance o patamar adequado para sair de um determinado curso com um alto nível de formação. Então, esse é o futuro do ensino à distância com 5G. Exatamente. Eu acredito que no 5G nós vamos ter uma mudança, uma disrupção, onde o professor vai ter um papel mais importante. Por quê? Porque a conexão, por exemplo, quando nós iniciamos na Ambra, nos anos 2010, 2011, um estudante, por exemplo, do interior da Bahia, ele tinha dificuldade de ter um acesso à internet para fazer uma apresentação oral de um trabalho. Quando ele tinha que fazer trabalho em grupo e simulações, como simulações, por exemplo, de uma mediação simulada, aquele estudante tinha dificuldade, a imagem congelava, etc. Hoje em dia, isso está bem menor. E com o 5G, isso vai se tornar irrelevante, ou seja, a tecnologia ela vai passar a ser natural e cada vez mais irrelevante. E aí o que vai ser relevante? A metodologia educacional, o treinamento do professor e o feedback que o professor vai poder dar para um aluno. E com isso nós vamos ter professores que vão poder morar, por exemplo, sei lá, num sítio e dar aula para pessoas de qualquer lugar do Brasil. E o estudante também vai poder ter mais liberdade e possibilidades. No ensino superior, certamente nós teremos uma grande nova era de ensino a partir do momento que o 5G alcançar um nível adequado de penetração no mercado. É muito importante essa vertente, né, eu acredito, da velocidade para o aluno, porque a gente sabe que existem, né, alunos que aprendem de formas diferentes. Tem aquele que aprende super rápido, então pode fazer de uma maneira acelerada, aquele mais que de forma mais gradual vai aprendendo, mais lento, aquele médio. Então eu acho que isso beneficia o aluno também, né? Porque ali com a aula online ele pode, aquele que tem um aprendizado mais rápido ou mais lento, ele pode ir seguindo o seu próprio ritmo. Isso, exatamente. Então a gente tem que entender que essa parte expositiva, essa parte de conteúdo, ela é uma parte, vamos dizer assim, que tem sua importância. E o que a gente precisa agregar em termos de qualidade no ensino via internet é a orientação do professor. Aqui, no momento contato professor-aluno, nós já temos uma necessidade maior de mais banda, mais velocidade e de menos latência, ou seja, o que eu falo agora, o professor precisa ouvir agora e não daqui a 5 segundos. Com isso, eu tenho uma comunicação mais ágil e mais adequada. Associado ao que a gente já tem hoje, nós vamos certamente cada dia aprender mais, cada dia usar melhor a tecnologia para que os estudantes em todos os níveis tenham uma formação muito melhor. Acredito que realmente a velocidade vai cada dia ampliar e melhorar a educação. Muito bem, Alfredo, e você comentou algo muito importante, né? Você disse assim que um professor que mora num sítio conseguiria ali dar aula, conseguiria ter essa dinâmica com seus alunos. E eu lembro a todo mundo que está ouvindo que o ensino, a educação no meio rural é algo que a gente precisa levar em consideração. Então, eu acredito que talvez a expansão do 5G poderia mudar essa realidade também para essas pessoas que moram no campo rural, né? Exatamente. Quer dizer, a realidade que a gente tem hoje em termos de tecnologia, ela é uma realidade que os 10% mais ricos da população brasileira, eles têm acesso a computador, têm acesso à internet em banda larga, conseguem fazer bons cursos e conseguem ter um acesso adequado à educação, mesmo no momento de pandemia. Já aqueles 20% mais pobres, de menor renda, eles já não têm um acesso à internet adequado. Quando a gente olha mesmo para as escolas públicas, o número de escolas públicas que não têm acesso nem na escola é gigantesco, o número de professores que não têm acesso à internet também é um número significativo. Dados de 2020 deixavam que 83% dos professores se sentiam inseguros para atuar no ensino via internet. E o que a gente precisa é entender que a relevância geográfica vai ser cada dia menos importante, ela será eliminada, ou seja, a tecnologia vai ser um detalhe, mas a gente precisa nutrir esse professor com possibilidades, alguém conversar com o professor, compreender qual é a disciplina dele e oferecer soluções tecnológicas. Isso não é o papel do professor, fazer todo o processo de planejamento da instituição. A instituição tem que ter conhecimento ou contratar esse conhecimento de alguma forma e oferecer para o professor um suporte para ajudá-lo, para que ele consiga entregar o que é o adequado, que é uma boa formação para o seu aluno.
A gente fala de investimento público, mas também tem que ter investimento privado, né? As instituições precisam estar comprometidas também nesse sentido. Isso, público ou privado, essencialmente a educação é feita de pessoas. Então, como a gente reduz custos na educação? Reduzindo ou a qualidade ou o tempo das pessoas dedicado aos estudantes. E quando a gente faz essa redução de custos, não importa se estamos falando de uma instituição pública ou de uma instituição privada, nós estamos reduzindo drasticamente a qualidade do ensino. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que demonstrou que mais de 80% dos estudantes que estudaram presencial e estudaram via internet, essa pesquisa foi feita pelo MIT, compreenderam, mais de 80% deles, que o ensino via internet era tão bom ou melhor que o ensino presencial. Mas tem um detalhe, eram estudantes que estudavam via internet em turmas de 20 alunos na média, ou seja, o professor tinha tempo para acompanhar e orientar cada estudante. Então, como o poder público e as instituições privadas reduzem os custos? Eles reduzem os custos, ao invés de colocar um professor para 20 alunos, eu coloco um professor para 70, 80 alunos, com a mesma carga horária. Com isso, esse professor não consegue fazer um bom acompanhamento. E aí nós temos uma redução significativa na qualidade e no nível de aprendizado, segundo algumas pesquisas nos Estados Unidos da América. Alfredo, eu queria que você falasse agora um pouco sobre a Ambra, né? Queria que você explicasse um pouco do trabalho de vocês, como ele é feito, né? Para a gente ter uma noção dessa vertente de vocês sobre, né, o trabalho online. Ótimo. Então, assim, a Ambra é uma universidade dos Estados Unidos da América, nós estamos sediados em Orlando, e nós temos estudantes, professores e funcionários espalhados pelos Estados Unidos e também pelo Brasil. Então, nós conectamos todo mundo no campus virtual. Nós temos tanto gravações expositivas do que é aula teórica expositiva e encontros semanais ao vivo com o professor, onde neste momento ao vivo o professor tem uma turma de 10, 12, normalmente até 20 estudantes, e ele fica ali 1, 2 horas, até 3 horas, discutindo, debatendo com os estudantes, e com isso a gente consegue entregar uma formação de alto valor. Nós usamos algumas técnicas pedagógicas que, em turmas reduzidas, maximizam o aprendizado, e hoje nós oferecemos diversos cursos de mestrados na área de administração, direito, resolução de conflitos. Tá certo, Alfredo. Gostaria muito de agradecer pela entrevista. Eu acho que esse é o caminho do futuro. A gente tem que sempre conversar, né, sobre as novas tecnologias, as coisas que surgem e fazer com que isso fique ao nosso favor. Agradeço muito e deixo agora o espaço aberto para você fazer uma consideração final, um agradecimento, divulgar o seu trabalho, suas redes sociais. Pode ficar à vontade. Agradeço a Moderna FM, é um prazer falar sobre educação. Eu atuo nesse tema de educação e tecnologia desde 2002, quando comecei ainda no mestrado na Universidade de Brasília, e é um tema que eu tenho muita paixão. Eu digo que quem ensina é o professor e quem ensina é o professor que tem coração. E para o professor ensinar, a instituição precisa fornecer os recursos adequados. O papel do professor é realmente ensinar e acompanhar cada estudante. Escolham boas instituições de ensino e sigam tornando cada dia uma versão melhor de vocês mesmos. Obrigado a todos os ouvintes da Moderna, obrigado Fernanda e obrigado Bruno. Nós que agradecemos, Alfredo, foi muito produtiva a nossa conversa. Muito obrigada mesmo por todas as informações. E até uma próxima, vamos marcar mais vezes. Exatamente, até a próxima. Até a próxima.